palavra que está aqui em Lucas 23 e 46. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu quero que você baixe a sua cabeça neste momento, vamos juntos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos. Hoje, Senhor, nós vamos falar, Senhor, sobre experimentarmos a Tua presença através da vitória que o Senhor conquistou na cruz por nós. Senhor, hoje é um dia de festa, Pai. Hoje é o dia, Senhor, mais feliz que nós temos no ano, Senhor. Não há festa nenhuma, não há comemoração nenhuma, Senhor, que se compare a este dia, Senhor, para nós que fomos salvos, redimidos, perdoados por Ti. Esse, Senhor, é o dia mais importante do nosso ano, Jesus. É o dia, Senhor, em que nós proclamamos, Jesus, que o Senhor venceu a morte, que o Senhor é vitorioso. E nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos por cada irmão, cada irmã que está aqui. E nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, Senhor. Venha falar aos nossos corações. Que a nossa mente, o nosso coração estejam abertos para Ti, Senhor. Receptivos à Tua palavra, aquilo que o Senhor deseja ministrar a cada um de nós. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Jesus. Queridos, eu vou lendo todo o texto com vocês. Hoje nós vamos ir trabalhando os versículos. E Lucas capítulo 23, a partir do 44, ele vai dizer assim, ó, já era cerca de meio-dia, e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Quando o oficial romano que supervisionava a execução viu o que havia acontecido, adorou a Deus e disse, sem dúvida este homem era inocente. E quando toda a multidão que tinha ido assistir à crucificação viu isso, voltou para casa entristecida e batendo no peito. Mas os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguiram desde a Galileia, olhavam de longe. Havia um homem bom e justo chamado José, membro do conselho dos líderes do povo, mas que não tinha concordado com a decisão e os atos dos outros líderes religiosos. Era da cidade de Arimateia, na Judeia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o num lençol de linho e o colocou num túmulo novo escavado na rocha. Isso aconteceu na sexta-feira à tarde, no dia da preparação, quando o sábado estava para começar. As mulheres da Galileia seguiram José e viram o túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado. Depois foram para casa e prepararam especiarias e perfumes para ungir o corpo. No sábado descansaram conforme a lei exigia. Até aqui depois a gente continua. Queridos, o Senhor, Ele é um agente ativo, amém, em sua morte. A morte não o venceu, Ele mesmo entrega o seu espírito a Deus. Ele fala, Pai, a Ti entrego o meu espírito. E essas são as palavras que nós vemos lá em Salmos 31 e 5. Nós sabemos que durante todo o tempo dos profetas e ali nos Salmos também, a gente vê o anúncio do Messias, daquele que resgataria o povo de Israel, aquele que seria o Cordeiro vivo, o Cordeiro Santo de Deus. E Jesus, com essas palavras, entregando a Deus o seu Espírito, Ele também está, além de recitando o Salmo 31 e 5, quando você for ler Salmo 31 e 5, você vai lembrar que está falando de Jesus ali. Ele também está fazendo uma oração que as crianças judias faziam na época. As crianças judias, no momento em que iam dormir, faziam uma oração parecida com essa. Isso demonstrava a confiança que elas tinham em deitar e repousar, porque quando nós dormimos, nós entramos em completa vulnerabilidade, amém? Nós precisamos ter confiança. Você que é mãe, que já teve o seu bebezinho, entende muito bem disso. O seu bebê, ele precisa estar seguro para ele se permitir ao sono. E assim, quando Jesus fala a Deus, Pai, em Ti eu entrego o meu espírito, Ele está recitando essa oração também.
que as crianças faziam. Isso nos lembra de algo, queridos, que quando nós cremos no amor de Deus, na graça de Jesus, nós não temos medo da morte, amém? Nós podemos confiar plenamente no Senhor. E Ele faz isso: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E a primeira pessoa que a gente vê ali que visualiza isso é um oficial romano. Um oficial romano, gente, é um homem que já viu muita morte de perto. Ele já possivelmente matou muita gente, um soldado romano. E ele já viu muita gente ser morta na frente dele. E a primeira coisa que esse homem, que é um oficial romano, que é um homem que tinha uma escuridão em sua alma, amém? Por conta da sua condição, de quem ele era, ele fala: sem dúvida este homem era inocente. Ele teve a sensibilidade de ver tudo aquilo que Jesus falava na cruz, de ver todo o terremoto, de ver toda a terra estremecer, de ver toda a escuridão. E algo entra no coração desse oficial romano e abre os olhos dele, aonde ele fala: certamente este era um homem inocente. O pastor Tim Keller, ele fala que por vezes ele se perguntou: poxa, por que justo um cara desse, Gabi? Um oficial romano, por que justo ele tem que ser esse cara que é o primeiro a reconhecer isso, ali naquele momento? E toda a multidão que tinha ido assistir aquela crucificação voltou para casa entristecida, batendo no peito. Você já viu alguém num velório batendo no peito? Triste. Triste porque eles esperavam o Messias, amém? E eles esperavam esse líder político forte que tiraria eles desse jugo, desse domínio do Império Romano. E com certeza eles voltam para casa entristecidos: poxa, eu achei que era ele. O culpados também: nossa, olha o que nós fizemos com esse homem. E eles voltam entristecidos para casa. Mas existe um homem aqui chamado José, da região de Arimateia, da cidade de Arimateia, na Judéia, que era membro do Sinédrio, era alguém do alto conselho, alguém que, diferente dos outros, não concordava com aquilo que estava acontecendo com Jesus. E José de Arimateia, gente, é um desses membros do Sinédrio, do alto escalão, do alto conselho, e ele vai e pede o corpo de Jesus a Pilatos. E quando ele pede o corpo de Jesus a Pilatos, ele não tem medo de se vincular a Jesus. Ele não tem medo de, com essa ação, dizer: eu cria nesse homem, eu não concordo com o que vocês estavam fazendo. Esse homem, ele é corajoso, amém? E, queridos, a morte de cruz era a pior das mortes, amém? E ela era uma espécie de alerta para as outras pessoas. Então, quem morria na cruz não tinha direito a ser sepultado. Quem morria na cruz, ficava lá o cadáver para todo mundo ver e olhar: olha, a gente tem que andar na linha, a gente tem que obedecer aqui o que eles estão fazendo, porque eu não quero acabar como essa pessoa aí. Mas como José de Arimateia não era qualquer pessoa, a tradição diz que possivelmente Pilatos ele concede então esse desejo de José por conta de quem ele é, por conta de ele ser um homem do alto escalão, de ser alguém que estava dentro do Sinédrio e que tinha uma posição. E José, ele pega o corpo de Jesus com todo o cuidado, enrola-o em linho e usa o lugar aonde ele tinha deixado para a sua família, o seu túmulo,
para a sua família. O túmulo naquela época, gente, tinha como se fosse vários nichos. Existia uma porta, que era em espécie de uma roda, um círculo de pedra, aonde tinha uma cava, onde rolava essa pedra. E você entrava nesse túmulo e tinha um banco, onde se colocava o corpo. E depois de um tempo, aquele corpo entrava em decomposição, e depois de decomposição, eles pegavam os restos daquela pessoa e colocavam naquele nicho, dentro daquela tumba. Assim, aquela mesma tumba poderia ser usada por várias pessoas, por vários membros da família, por muito tempo, por longos anos. E é isso que José faz. José pega o corpo de Jesus, apressadamente, porque isso era sexta-feira já, e ao anoitecer eles não poderiam mais trabalhar. E as mulheres da Galileia seguiram José e viram o túmulo onde o corpo de Jesus estava sendo colocado. E depois elas foram para casa para preparar especiarias e perfumes para ungir o corpo, porque esse corpo em decomposição, ele ia cheirar mal, e era a tradição com que eles preparassem especiarias, perfumes para aquele corpo. E aí elas descansam no sábado, como a lei exigia. E no primeiro dia da semana, bem cedo, essas mulheres vão ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Sabe, irmãos, o diabo, ele trabalhou de várias formas para tentar dizer que aquilo que estava acontecendo da ressurreição de Jesus era mentira. Quando elas entram no túmulo e não encontraram o corpo do Senhor, elas ficaram perplexas, e 2 homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. E elas ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. E então esses homens perguntaram: por que você procura entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Essas mulheres tinham ouvido por várias vezes, por diversas vezes, Jesus falando: ei, eu preciso morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. Imagina quantas vezes essas mulheres e todos os discípulos ouviram isso da boca de Jesus: ei, eu preciso morrer, mas ao 3º dia eu ressuscitarei. Mas a verdade, queridos, é que quando Jesus morre, a maior parte deles se entristece e sai desolado. Sabe, na cosmovisão grega, quando o corpo morre, ele ganha a liberdade, a alma ganha a liberdade do corpo. E eles têm essa visão grega e essa visão romana, e eles ficam totalmente descrentes. E é por isso que esse anjo chama a atenção dessas mulheres: ei, por que você está procurando entre os mortos aquele que está vivo, que ressuscitou? Você não ouviu falar que ele ressuscitaria? Sabe, irmãos, a ressurreição de Jesus, ela é a chave. Ela é o centro da nossa fé. Você não pode simplesmente crer no Jesus histórico, que ele foi um grande líder, que arrastou multidões e que ele morreu, porque se você crer nisso, você está perdido. Se Jesus foi um grande líder, um grande homem que arrastou multidões e nada mais, e como tentaram de diversas vezes mentir sobre a ressurreição de Jesus, dizendo: ora, na verdade foram os discípulos que roubaram o corpo. Porque imagina o diabo. A gente tem que inventar uma história aqui para dizer que isso não aconteceu, que isso não é verdade. A gente precisa roubar isso deles. E a primeira mentira que Satanás ele lança ali: não, os discípulos roubaram o corpo, mas isso é impossível, porque os guardas
já estavam preparados para isso. E eles estavam à porta desse túmulo constantemente. E a outra mentira que eles inventam é que Jesus, na verdade, não tinha morrido, ele só tinha desmaiado. Mas é uma outra grande mentira, porque Pilatos, ele se certifica com o centurião de que Jesus havia sido morto, que ele estava morto. E José de Arimateia é outra testemunha ocular que pega o corpo de Jesus. Então o diabo, por diversas vezes, tenta atacar essa verdade da ressurreição, porque essa é a chave, esse é o centro da nossa fé. Se você está aqui e você não crê que o Senhor vive, que Ele reina, que nós servimos a um Deus que está vivo, você continua perdido. Esse é o centro da nossa fé, é isso que nós comemoramos hoje, por isso que esse é o dia mais feliz que nós temos. Essa é a maior festa que nós fazemos. Porque Ele morreu por nossos pecados e Ele ressuscitou e Ele está à destra de Deus, ao Pai agora, junto ao Pai agora. E Ele intercede por cada um de nós. Irmãos, o judaísmo do primeiro século, eles não levavam muito em consideração as mulheres. E muitas pessoas pensam, cara, isso é uma história inventada. E no Evangelho de Marcos a gente encontra várias especificidades, várias particularidades, várias ênfases de nomes de mulheres que provavelmente estavam vivas quando Marcos estava escrevendo as suas cartas, e é como se ele dissesse assim: ó, vocês duvidam? Esses são o nome delas, esses são os nomes delas. Vão lá conferir, vão lá chamar elas. Nós hoje temos pessoas que olham para o Evangelho e olham para a fé e pensam: é óbvio que um monte de gente vai atrás disso, porque todo mundo precisa de um Salvador, todo mundo precisa de uma esperança. Mas no mundo que a gente vive isso não existe. Acreditar num final feliz é coisa de conto de fada, de Cinderela. É bom demais para ser verdade. É bom demais para ser verdade que esse homem era Deus. E esse homem morreu pelos meus pecados. E hoje Ele me justifica e eu posso ser livre da escravidão do pecado. E eu posso ser livre nele e eu posso ter uma nova vida nele, independente daquilo que eu fiz no passado. Basta eu apenas aceitar esse amor, basta eu apenas me render a Ele, confiar em quem Ele é e receber essa nova vida. Existem muitas pessoas que acham que esse é um final feliz demais, mas eu quero te dizer que essa é a nossa grande verdade. Essa é a verdade que nos mantém de pé todos os dias. Essa é a verdade que sustenta a nossa alma todos os dias. O nosso Deus, Ele é um Deus que desceu, se fez homem, sofreu, conhece as nossas dores e que venceu a morte e que vivo está e que um dia voltará para buscar a sua igreja. Sabe, irmãos, para nós muitas vezes é difícil passarmos por sofrimentos, passarmos por dias difíceis, coisas ruins, porque a gente imagina a nossa vida como se ela fosse aquilo que a gente tem aqui. Então a gente corre atrás do dinheiro, a gente corre atrás dos bens, a gente corre atrás de prazeres, e a gente, quando passa por dificuldades, passa por lutas, muitas vezes se vê enfraquecido. Mas nós que somos cristãos sabemos que isso aqui é um pouco de tempo.
Nós que somos cristãos, nós sabemos que Jesus voltará e que nós iremos reinar com Ele por toda a eternidade, e que tudo que nós passamos aqui é só por um pouco de tempo. Leves e momentâneas tribulações que irão passar. Só que neste momento aqui que nós estamos agora, nós temos a oportunidade de exercermos a fé em Jesus, a fé no Senhor. Porque quando nós estivermos lá diante dele, nós não vamos mais precisar. Este é um momento de você abraçar essa verdade com todo o seu coração e transformar completamente a sua forma de pensar, a sua forma de enxergar a vida. Porque Jesus ressuscitou. O apóstolo Paulo fala que sem a ressurreição de Cristo a nossa fé seria vã, a nossa pregação seria inútil, a nossa esperança seria vazia, o nosso testemunho seria falso, os nossos pecados não teriam sido perdoados e nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas a verdade é que Jesus ressuscitou, e o apóstolo Paulo ele escreve: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É essa vitória que nós celebramos hoje, irmãos. É essa vitória que enche a nossa vida, que precisa encher o nosso coração hoje. Enquanto muitas pessoas celebram a Páscoa de maneira completamente inconsciente, de forma completamente sem temor, nós entendemos que esse momento de Páscoa, é o momento em onde nós aguardamos a vida eterna. É o momento que nós sabemos que essa experiência de vida eterna será perfeita, será completa. E que enquanto nós estamos aqui, nós não precisamos ficar numa luta para conquistar a vitória, porque essa vitória já foi conquistada pelo nosso Jesus. Essa vitória já foi conquistada pelo nosso Senhor. E a Páscoa, essa verdade que o Cordeiro de Deus, que limpa o pecado do mundo, morreu e ressuscitou e vive, precisa mudar o nosso dia. Precisa mudar o nosso lifestyle. Precisa mudar a forma como a gente olha para a vida. Precisa mudar os nossos comportamentos. Precisa mudar a nossa relação com a vida. A gente precisa viver a Páscoa todos os dias, amém? E para nós vivermos a partir dessa vitória que Jesus já conquistou na cruz, o primeiro passo é viver a partir dessa aliança com Jesus. Quando Jesus, ele reaparece, ele aparece para os discípulos no caminho de Emaús, amém? Naquele mesmo dia, 2 dos seus seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido, sobre como Jesus foi, sobre como ele foi crucificado. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham. Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos a esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias.
algumas mulheres do nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns de nosso grupo correram até lá para ver e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos? Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. E aproximando-se de Emaús, o destino dele, Jesus fez com que seguissem viagem. Mas que seguiria viagem, mas eles insistiam: fique conosco essa noite, pois já é tarde. Jesus foi para a casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram nesse momento. E nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles e lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Queridos, eu fico imaginando essa cena. Eles caminhando com Jesus. E de repente, quando o Senhor parte o pão e os olhos deles são abertos, eles veem que realmente é Jesus. Como fica o coração deles? É verdade tudo que essas mulheres falaram, é verdade, Ele vive, Ele ressuscitou. Nós não estamos perdidos. Nós não estamos perdidos, nós não estamos sós. Ele cumpriu aquilo que Ele tinha dito. Ele cumpriu aquilo que os profetas tinham dito. E sabe, queridos, a gente precisa viver a partir dessa aliança com Cristo. E viver a partir dessa aliança fala sobre esse ambiente de mesa com Jesus e de mesa com os nossos irmãos. Amém? O bispo T.D. Jakes, ele fala que existe sempre uma ordem, que o Senhor, Ele dá graças, Ele abençoa, Ele parte e depois Ele entrega. E o Senhor muitas vezes vai fazer isso conosco, amém? Nós em vários momentos da vida, em várias estações da vida, nós passamos por este processo. De estarmos sendo abençoados, agradecidos, recebendo dessa graça de Deus. O momento de sermos partidos. E o momento de sermos doados, de sermos entregues. O Senhor faz isso conosco. E a partir do momento que a gente tem essa aliança com Ele, essa intimidade com Ele, porque mesa fala disso, amém? Fala de intimidade. Mesa para um judeu é algo muito forte. Ele só senta à mesa com quem ele tem aliança. Judeu não senta à mesa com quem ele não tem aliança. E nós precisamos viver a nossa vida, a nossa Páscoa todos os dias aliançados a Jesus nessa comunhão de mesa com o Senhor, de mesa com os nossos irmãos, aonde a gente entende que independente do processo que a gente esteja, do processo de estar sendo abençoado, ou o processo de estar sendo partido, ou o processo de estar sendo entregue, nós continuamos firmes, aliançados nessa aliança com o Senhor. A segunda coisa que nós precisamos fazer para viver essa caminhada de vitória, essa Páscoa todos os dias, é viver a partir da presença de Jesus. Mateus 28:28 vai dizer: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. A nossa jornada cristã, queridos, a gente sabe que ela só é possível através da presença do Espírito Santo, amém? As crianças fizeram o teatro aqui e elas vieram do fundo com umas bandeiras demonstrando fogo.
demonstrando a chegada do Espírito Santo, porque Jesus sobe e o Espírito Santo desce, amém? A promessa que Ele fez é o tempo. Então nós precisamos, queridos, viver a Páscoa todos os dias, vivendo essa presença do Senhor diária em nossas vidas. Como nós temos tratado a presença de Deus? Como nós temos tratado o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas? Será que você tem sido aquela pessoa que só lembra que o Espírito Santo está com você quando acontece um BO na sua semana, na sua rotina, e você fala: Espírito Santo, por favor, me ilumina aqui para eu saber qual é o melhor caminho a tomar, qual é a melhor decisão a tomar. O Senhor deseja que a gente partilhe com Ele, que a gente seja consciente da presença dEle em todo o tempo. Porque quando nós somos conscientes da presença de Deus, a gente não anda de qualquer forma. Se você está na presença de uma autoridade, eu tenho certeza que você muda a sua postura. Você não anda de qualquer forma. E aqui eu não estou dizendo que você tem que ter toda uma linha ali, porque tem o Espírito Santo com você e você é filho, amém? Você tem intimidade com Ele. O que eu quero dizer para você é que quando você tem a consciência da presença, você tem a consciência que o Espírito Santo de Deus está com você, várias coisas da sua vida que você faz, vários comportamentos vão passar a não fazer mais sentido. Me dá um exemplo, pastora, quando você estiver em um momento a sós e a sua mente começar a vagar por pensamentos que são impuros, pensamentos que são maus, planejar coisas que não são legais, pensar coisas que não são legais. Quando você toma consciência que o Espírito Santo de Deus está com você, você fala: Espírito Santo, me ajuda. Eu não quero pensar isso aqui, eu não quero fazer isso aqui. Nós precisamos tratar com todo temor, com todo zelo a presença de Deus. Assim como Davi fez, amém? Davi falou: olha, na época dele a presença habitava na arca e ele falava: essa arca não pode ficar em qualquer lugar. Não. Eu preciso colocar ela num lugar aonde ela seja valorizada, honrada. Nós precisamos ter esse temor, queridos. Existem várias pessoas na Bíblia que trataram a presença de Deus de qualquer forma. E a verdade é que o final delas foi tenebroso. Porque elas não tiveram temor, sensibilidade à presença de Deus. E nós precisamos, todos os dias, acordarmos e falarmos: Espírito Santo de Deus, me dá consciência da Tua presença em todo o tempo. Eu quero me manter conectado contigo, Jesus. Nós estamos juntos, Pai. Nós estamos juntos, Pai, Filho e Espírito. Espírito Santo, me ajuda. Hoje eu estou com vontade, Espírito Santo, de falar poucas e boas para uma pessoa. Põe um guarda na minha língua, Espírito Santo. Espírito Santo, hoje eu estou triste. Hoje entrou um espírito de incredulidade no meu coração. Espírito Santo, hoje eu estou cheia de dúvida. Vem reafirmar as Tuas palavras no meu coração. Vem reafirmar aquilo que o Senhor já falou a mim. Espírito Santo, me relembra, me traz à memória aquilo que me traz esperança, as Tuas verdades sobre mim, as Tuas verdades sobre a minha vida. Me lembra de quem eu sou, que eu sou Teu filho amado, Tua filha amada. Existe um escritor que ele fala que nós pecamos pela nossa falta de confiança no Senhor, que todo pecado é resultado da falta de confiança no amor de Deus. Porque toda vez que nós estamos diante de uma ação pecaminosa, existe ali uma dúvida, uma insegurança em relação ao quanto o Senhor te ama.
Existe ali uma dúvida em quanto Ele pode ser suficiente para você. Todo pecado, ele é oriundo dessa falta de convicção do amor de Deus. E quem vai intercedendo por nós? A palavra nos diz que nós não sabemos como orar, amém? Porque nós, na nossa carne, nós vamos pedir coisas que não têm a ver com aquilo que Deus deseja, com aquilo que Deus quer. E o que a palavra fala? Que o Espírito Santo, que conhece os desejos do Pai, intercede por nós. Então, no momento que nós dobramos o nosso joelho, que nós nos colocamos na presença de Deus em oração, nós falamos: Espírito Santo de Deus, intercede por mim. Aqui estão os meus pedidos, aqui estão as minhas queixas, aqui estão as minhas inquietações. Dá-me a alegria da tua salvação, renova em mim um espírito estável. A alegria da tua salvação, Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo. E a gente vai orando, e vai orando, e vai orando. E a gente vai percebendo ao longo da oração que as nossas falas vão mudando, os nossos pensamentos vão mudando. Isso é uma ação do Espírito Santo de Deus. Neste local de oração é onde nós vamos com os nossos desejos, e o Espírito Santo de Deus vem nos convencendo dos desejos do Pai ao nosso coração. É aonde Ele vai intercedendo por nós, amém? E nós precisamos, queridos, sermos discípulos de Jesus, sermos filhos de Deus que não tratam a presença do Senhor de qualquer forma. Nós precisamos ter temor, ter zelo pela presença de Deus. Nós precisamos guardar o nosso coração, amém? Quando nós entramos neste lugar de entender que Ele está conosco em todo tempo. Como o salmista Davi diz: olha, se eu for ao mais profundo abismo, lá tu estás. Se eu subir ao mais alto céus, lá tu estás também. Não existe para onde fugir de ti. Alguém me perguntou: pastora, isso te incomoda ou isso te tranquiliza? Eu falei: ora, me tranquiliza porque eu confio nesse amor. Significa que se eu estiver no mais profundo abismo, a mão dele é poderosa o suficiente para me levantar e me puxar de volta. Isso é graça, isso é amor. Nós não somos escravos do medo. Quando nós falamos de honrarmos a Deus, honrarmos a presença do Espírito, nós estamos falando de nós em todo tempo levarmos nosso coração a Ele em total honestidade, em total sinceridade. Não estou falando aqui que você deve se maquiar, você deve performar. Não, porque o Espírito Santo, Ele conhece o seu coração, as suas intenções, e a gente deve pedir a Ele: Senhor, sonda as minhas intenções, sonda as minhas motivações, transforma elas. Porque eu posso performar para vocês, as minhas colegas aqui podem performar para vocês, mas o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor vê aquilo que o homem não vê, e Ele é a única plateia que importa. Então nós, queridos, precisamos vivermos essa Páscoa todos os dias, vivermos essa vitória que Cristo alcançou na cruz, aliançados nele, e a partir da presença dele constantemente, e a partir da identidade dele. Em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em Jesus nós temos uma nova identidade de filhos de Deus. Como o Efésios diz, nós estamos assentados ao lado dele em regiões celestiais. Ele te colocou assentado ao lado dele em regiões celestiais. Você é filho, você é filha de Deus. Você precisa se apropriar dessa verdade, para que você viva de fato aquilo que o Senhor tem para você. Porque a sua vida vai ser resultado daquilo que você se enxerga, a partir da sua identidade. Os seus comportamentos, a forma como você vive, é resultado da forma como você se enxerga, da forma como você se vê. E a partir do momento que eu sou filha de Deus, que eu sou filho de Deus, eu olho para o meu pai e eu falo: eu sou igual a ele.
igual a gente tem lá no nosso RG, filiação, filha de Marli Pereira Tobler e de Marcos Tobler. Esses são os meus pais. Eu tenho o código genético deles, eu sou parecida com eles, beiçuda igual eles. Eles são meus pais. Isso me deu toda uma carga de identidade. Agora, a partir do momento que eu entendo que eu sou filha de Deus, que eu sou filha do Deus vivo, eu olho para Ele e agora eu vivo a partir de como Ele é. E eu vou conhecendo cada vez mais Ele, e Ele vai transformando a minha vida, vai transformando a minha forma de pensar, vai transformando os meus comportamentos. Como a gente ouviu no sábado de manhã pelo retiro, que Cristo Ele morre e que nós só temos duas opções, ou matar ou morrer. Pessoal do retiro aí, é isso, né? Ou nós matamos ou nós morremos. A partir do momento que nós entendemos que somos filhos de Deus e nós vivemos a nossa identidade a partir de Jesus, nós decidimos morrer. Morrer para nós mesmos, para os nossos desejos, para as nossas vontades. Gente, não é fácil, eu sei que não é. Mas quando nós temos um encontro genuíno com esse amor de Deus, mesmo no dia que você se sente angustiado, aflito, duvidoso, inquieto, o Pai, Ele te concede uma porção nova de graça e Ele reafirma as verdades dEle sobre a sua vida. E você passa a trilhar mais um tempo, mais uma caminhada, confiando naquilo que Ele depositou sobre a sua vida, naquele que Ele falou a seu respeito. Israel teve vários líderes religiosos. Com certeza, vários que passaram, eles olharam e falaram: é esse é o nosso Salvador, esse é o nosso Messias. E não era. E eles esperavam alguém que fosse um soldado, um guerreiro, um influente, forte. Eles não esperavam o nosso Jesus como Ele veio. Mas o nosso Jesus, Ele veio. Ele padeceu por nós. Ele viveu a vida que eu e você deveríamos viver, mas que nós nunca conseguiríamos viver. E Ele morreu a nossa morte. E Ele continua vivo. Todos os outros líderes estão lá, as cinzas deles, mas do nosso Jesus não. O nosso Jesus ressuscitou e é por isso que hoje é o dia mais feliz que nós temos no nosso ano. É o dia que nós relembramos, nós fomos salvos e nós servimos um Deus que está vivo e que é poderoso, que é o Rei dos Reis e que voltará para buscar a sua igreja. E enquanto Ele não volta, nós somos cobertos pelo Seu Espírito Santo para continuarmos testemunhando que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A nossa rocha inabalável, o nosso lugar seguro. Aquele que venceu a morte. Aquele que vive e reina para todo o sempre. Eu quero que você se coloque de pé neste momento.